Mulher, mulher, mulher. Como já diz a bela canção de Erasmo Carlos, mas a danada nunca tá satisfeito com o corpo que tem. É dieta daqui, dieta dali, dieta acolá. Mas uma coisa a gente não pode negar: turbinar os seios está entre os procedimentos cirúrgicos preferidos da mulherada. Entre as famosas, então, nem se fale. Os especialistas confirmam: trata-se de autoestima. Afinal, que mulher não quer se sentir mais bonita e feminina? Bom dia, começando mais Saúde na TV, que hoje vai falar sobre prótese de silicone, então acompanhe o programa de hoje. E para falar nesse assunto, recebemos aqui o cirurgião plástico, Dr. René Lousada. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, é sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, doutor. E para a gente começar esse programa aqui, a gente já tem algumas próteses. No decorrer do programa a gente vai mostrar como que é feito, né, a cirurgia, como é colocado. A gente já está falando, a Selma também entrevistou pessoas que colocaram, que não tinham nada de seio e colocaram. Certo. Então a gente vai estar falando no programa. E para a gente começar, nós temos aqui algumas próteses, né, doutor? Eu percebo, inclusive, aqui que tem algumas que tem uma textura um pouco diferente e tamanhos diferentes também. E para começar esse programa, a gente já tem uma pergunta das ruas, quer ver? Roda aí. Como eu sei o tamanho certo do implante para mim? E aí, doutor, como a gente tem várias próteses, pode-se dizer medida ou é tamanho? Tamanho. Tamanho, né? Isso. Como que a pessoa pode saber, doutor? Primeiro, a pessoa tem que passar por uma consulta para uma avaliação clínica, né? Aí o cirurgião vai examinar o seu tórax, vai examinar sua mama, né? E vai conversar sobre o assunto. E para tentar concluir qual o tamanho, o que a paciente deseja. Se ela quer um pouco mais ou um pouco menos do que ela já tem, né? Aí, em seguida, feita uma orientação de como é feito, quais os cuidados tem que ter, quais os exames necessários e tal, né? Depois, a paciente ela é encaminhada para fazer alguns exames de sangue, exames de análises clínicas, né? E principalmente uma ultrassonografia das mamas. Daí, então, a gente solicita ao médico que realiza a ultrassonografia para ele determinar qual o volume mamário pré-existente, né? Ou seja, quanto que essa moça já tem de mama. Daí, então, a gente voltar a conversar e juntos, né, cirurgião e paciente, acaba, então, optando por um tamanho, pelo tamanho exato, da mama. isso. Mas o tamanho da prótese, então, ele não é simplesmente o paciente chegar lá e falar, eu quero... Porque é muito comum isso, né? Isso. As pessoas escutar, às vezes, na televisão de artista, a artista colocou tantos ml. Então, às vezes, a pessoa já chega lá pré-determinada e fala, eu quero colocar tantos ml, né? Então isso na verdade não é bem assim, né, doutor? Tem que passar por um exame para saber o que essa pessoa já tem de mama, né? Para depois disso identificar um tamanho ideal, né? E porque nem todas as próteses podem estar cabendo ou sendo indicada para aquela pessoa. Às vezes a pessoa não tem altura suficiente ou tamanho de tórax suficiente para colocar uma prótese gigante, né? Então isso aí só daria problemas, estrias, descontentamentos, né? Doutor, mas na verdade isso é coisa da mulher brasileira, né? De querer prótese maior, de querer seios grandes, né? Isso é coisa da mulher brasileira. A gente tem mais uma pergunta. Quais são os riscos de colocar silicone? Então, os riscos são riscos anestésicos cirúrgicos, né? Então, por isso é feito uma avaliação prévia com os exames pré-operatórios, né? Hemograma, coronograma, glicemia, entre outros exames mais, né? A própria ultrassonografia que eu já disse, né? E quando houver indicação também, outros exames que julgar necessário na ocasião da primeira consulta. Os riscos são baixos. A gente não pode dizer risco zero, né? Porque sempre um pouco de risco existe, né? Anestésico cirúrgico. Mas o risco de uma prótese de silicone ele é bastante baixo. Doutor, Novembro Azul, a gente está no mês de novembro, estamos fazendo uma campanha não, cobrindo na verdade, falando um pouco sobre Novembro Azul, meio que é um mês de conscientização do câncer da próstata, né? E a gente tem uma matéria sobre isso, vamos dar uma olhada?
O câncer de próstata é uma afecção das mais comuns no homem e que deve ser prevenida, né? Porque é muito importante o tratamento do câncer de próstata, é um tratamento bem atualizado e a pessoa pode ser curada. Infelizmente, quem tem um tumor benigno ou um câncer de próstata, tumor benigno é o crescimento normal que todos os homens vão ter, principalmente os mais velhos. Não há uma diferença entre a pessoa ter um crescimento normal da próstata ou um câncer de próstata. Os sintomas são os mesmos, ou às vezes não tem sintoma nenhum, Esse que é o problema. Então a pessoa tem que fazer o seu preventivo de câncer de próstata, mesmo sem sentir nada, urinando bem, sem nenhum problema. O importante é fazer um exame chamado PSA, que é feito pelo sangue, e o toque retal. Se o PSA estiver alterado ou o toque retal, o médico achar que tem alguma alteração, aí se faz o ultrassom e depois, se precisar, uma biópsia da próstata. O mês de novembro é o mês em que estamos em campanha na conscientização do homem sobre o câncer de próstata. Aqueles que tiverem condições, e o SUS oferece, o urologista oferece os exames. Não há como não fazer a prevenção, uma campanha contra o câncer de próstata. Todos estão convidados e têm que ter uma consciência que é um câncer muito importante e que acomete todos os homens a partir dos 45 anos de idade. Muito bem, Novembro Azul é isso aí. Os homens têm que se conscientizar, procurar um médico, né, doutor? Tem que parar com esse mito, na verdade, do homem que tem um medo do tal do toque, mas não, o homem tem a partir dos 40 anos, já começa a procurar um urologista. Doutor, agora a gente voltando aqui nas próteses, qual o tempo que a pessoa deve trocar? Existe uma data de validade da prótese? Antigamente a prótese era trocada com 4, 5, 6 anos, né? Aí depois, com o advento da evolução tecnológica, as próteses passaram a ser trocadas com 10 anos, né? Hoje, a prótese ela dura pelo menos 15 anos no organismo. 15 anos? 15 anos, né? É claro, toda mulher, independentemente de ter silicone ou não, ela deve fazer pelo menos uma vez por ano um exame chamado ultrassonografia. E quando a mulher tem a prótese, esse exame já também pode detectar alguma anomalia na prótese. E quando houver, daí então marca-se uma cirurgia para trocar essa prótese. E o Brasil, na verdade, ele está em primeiro ou segundo lugar em cirurgia plástica? Perde apenas para os Estados Unidos. Apenas Estados Unidos. Mas muitas pessoas dos Estados Unidos ou de outros países vêm para o Brasil a fim de ser operados. Para fazer aqui? Para fazer aqui. Ei, Brasilzão, beijão por dentro. Eu vou para o intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Voltamos com mais saúde na TV. Doutor, a Selma foi entrevistar uma pessoa que não tinha quase nada de seio, colocou prótese há quase 5 anos, está mega super feliz. Quer ver? Olha Vamos dar uma olhada. Selmita, manda aí. Paulo, vamos até a casa da Renata conhecer um pouquinho de sua história. Ela contou pra gente que sua vida mudou muito depois que decidiu colocar próteses de silicone. Ela resume essa decisão como uma questão de autoestima. Renata, por que você decidiu fazer um implante de silicone? Olha, eu sempre tive pouco seio e a minha vontade sempre foi ter mais, colocar biquíni, né, tomara que caia. Então eu sempre tive vontade. E após a gravidez eu amamentei e diminuiu o seio. Então eu falei, não, é a hora. Eu acho que chegou a hora e eu vou pôr sim. Eu sempre tive essa vontade de colocar silicone. E a cirurgia, como que foi? Foi tranquila a cirurgia, o pós ele é um pouquinho chatinho, a gente tem que tomar alguns cuidados, não levantar o braço, então nos primeiros dias a gente tem que dormir com o braço amarrado, porque às vezes dormindo você ergue o braço. Então o começo é um pouco chatinho, mas a gente leva de boa, não é nada aquele absurdo de dor, é bem tranquilo assim. E você faria tudo de novo? Eu faria. Na época eu comentei, acho que eu não faria, não, mas hoje eu repensando, eu faria sim. Apesar de precisar de um tempo para recuperação e adaptação, Renata não se arrepende. A rotina não mudou absolutamente nada. Se fosse para fazer tudo outra vez, ela garante que é tudo em nome do bem-estar próprio. E a autoestima, como que ficou? Nossa, melhora muito aquela satisfação de colocar uma roupa assim decotada, né? Você se achar bonita,
Não só pela opinião, não, pessoal, tá bom, até bom assim, mas não, para você não tá bem, né? Você não tá bem daquela forma. E isso muda tudo. Nossa, é outra coisa. Muito bem, dona Selma. Isso aí, né, doutor? Muda a autoestima da mulher, né? A mulher se sente mais mulher, digamos assim? Ah, sim, com certeza, né? A autoestima volta a brilhar, né? E as pessoas, principalmente as mulheres, né, não podem ficar sofrendo com isso, com vontade de colocar o silicone, fica sofrendo aí com a mama pequena ou assimétrica e nunca procura por um tratamento. Eu acredito que ela deva procurar mesmo por um tratamento, né? E realizar o seu sonho. É isso aí, se a mulher não se sente bem, ela tem que ir atrás, né? A mulher tem que se sentir bem. Nós temos mais uma participação da internet, não, das ruas. Manda aí. Como é feito o implante de silicone? Como é feito o implante de silicone? Nós temos aqui uma modelo e a gente vai mostrar aqui como que é feito, como que isso, depois de colocado a prótese, como que fica mais ou menos, né, doutor? Então vamos lá, que prótese aqui que a gente vai colocar no nosso manequim? Pode ser essa aqui mesmo. Essa de quantos? 370 ml. É considerado uma prótese grande. Uma prótese grande. Isso é indicado para quem já tem quem não tem ou quem tem pouca mama, né? Pouca mama, né? Uhum. Vamos lá então, doutor. A gente vai colocar no nosso manequim. O senhor pode dar a volta ali pela frente. E para colocar no nosso manequim. Isso. Bom, respondendo... Tem também, além da pergunta aqui, responde a pergunta como é feito a prótese de implante, né? Tem as maneiras, né, de fazer. Isso. Como eu já dissemos antes, né? Tem que passar por uma consulta para definir o tamanho e formato da prótese. Agora, as técnicas, o local onde é colocado, a incisão, o local do corte, vamos dizer assim, tem 3 lugares diferentes, né? Tem uma incisão na axila, chamada incisão axilar, né? Aí depois nós temos uma outra incisão, chamada incisão periareolar, que é ao redor do complexo areolo-mamilar. É só embaixo, não é em tudo, né, doutor? É só uma... Faz uma meia-lua aqui. Uma meia-lua. Uma meia-lua pequena, né? Então, a prótese é inserida aqui. Essa prótese desse tamanho, ela passa por esse cortinho de 4 a 5 centímetros. De 4 a 5 centímetros. Então, bacana. É descolada a pele da mama até chegar aqui embaixo no suco, né? E depois, então, é feito um descolamento da glândula mamária, do tórax, e então é inserida a prótese silicone. Ela fica na frente do músculo, do tórax? Ela fica na frente do músculo. Não é por trás do músculo, na frente do músculo, né? Nesse caso aqui, geralmente na frente. Na né? frente. Agora tem uma outra técnica também, uma variedade dessa técnica aqui, corta bem no meio. Corta bem no meio e corta também a mama no meio. E até chegar no músculo. Aí descola-se a mama para baixo e para cima, quando então é feita a inserção da prótese. Eu não gosto muito dessa técnica porque corta muito os ductos galactíferos, né? E fica difícil depois uma amamentação. Né? Perde um pouco da sensibilidade também? Perde também a sensibilidade. Sensibilidade, né? E agora eu vou falar a incisão que eu mais gosto, né? Que talvez a mais usada também ao redor do planeta, é uma incisão inframamária. Ela é feita no sulco inframamário. Faz um pequeno corte de 4 ou 5 centímetros. Aqui. Nesta ruga chamada de sulco inframamário. Então, com a ajuda de um cirurgião auxiliar, enfermeiras e tal, a gente acaba, então, descolando a mama do músculo peitoral maior. Aí a gente faz um preparo dessa cavidade, né? E depois, em seguida, a gente então faz a inserção da prótese. Eu vou colocar por baixo para não estragar a manequim aqui, mas na prática, esta prótese ela é introduzida por este pequeno corte. Que também vai de 4 a 5 centímetros, dependendo do tamanho da paciente e do tamanho da prótese. Doutor, agora é rápida a cirurgia? A cirurgia é rápida. É rápida? Ela gira em torno de 1 a 2 horas. 1 a 2 horas?
E a pessoa precisa ficar internada depois? Pode ou não ficar internada, depende do tipo de anestesia que for eleito. A mais usada de anestesia hoje? Eu gosto muito de fazer com anestesia local. Local? Mas existem outras anestesias, né? Aí com isso a mama fica projetada e durinha, e bem firme, né? Diferente do problema que ela tinha aqui, que é de flacidez. Quando a mama é molinha, assim, igual a mama direita aqui, esse fato de ser molinha é chamado de flacidez. Então aqui foi, além de ter corrigido a flacidez, projetou bastante a mama. Eu estou olhando de lado aqui, eu não tinha, na verdade, quando a gente estava fazendo isso, eu não tinha visto essa diferença tão grande. Olhando de lado aqui, ele ficou mais erguido. Mais erguido. Né? Ele ficou, a ponta parece que ficou, deu uma boa levantada. Deu uma né, boa doutor? levantada. João, uma das indicações, né, do silicone. A gente tem mais uma participação das ruas. Oi, doutor. Quanto tempo precisa ficar de repouso depois da cirurgia? Quanto ao repouso, na verdade o repouso ele é relativo. Ele não precisa necessariamente ser um repouso absoluto, esse que você tem que ficar acamada sem poder fazer nada. Né? Quando eu faço com anestesia local, o paciente vai embora andando já no mesmo dia. E pode ter as suas atividades assim quase que normais, né? Pode tomar banho, pode... na hora de dormir, ela tem que ter esse cuidado, né, de dormir de costas, pode apoiar as costas com edredom ou com um empilhamento de travesseiros. Só não pode dormir em cima da mama recém-operada. Quanto tempo, doutor, tem que ter esses cuidados? Principalmente nas 2 primeiras semanas. Vamos para o intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Voltamos com mais Saúde na TV, hoje falando sobre prótese de silicone. E antes da gente voltar aqui nas próteses, a gente vai saber como que a Valéria tá. Essa semana ela passou pelo nutricionista, que é o quadro Eu Mais Saudável. Manda aí! No penúltimo programa, vocês puderam conferir o início do treino da Valéria lá na academia. Hoje a gente marcou uma consulta aqui no nutricionista para montar um cardápio para a Valéria. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Como que tá indo o treino lá na academia? Por enquanto tá tranquilo, devido ao sedentarismo ele não tá pegando tão pesado, mas a partir dessa semana vai esquentar. Então agora a gente vai fazer um cardápio para você e você vai ter que seguir à risca esse cardápio. Tá preparada? Com certeza, sempre. Então vamos lá? Vamos lá. A doutora Vládia é a nutricionista que vai cuidar da alimentação da Valéria durante este período. Como que você criou o cardápio da Valéria? O cardápio da Valéria foi elaborado de acordo com as necessidades da Valéria, a gente usando as quantidades de carboidrato necessárias, que são de 40% a 60% ao dia, proteína de 20% a 30% e a quantidade de gordura correta também. Tem alguma dica que a hora que bater a vontade de comer chocolate, o que ela pode fazer? Então eu deixei para que ela consuma 25 a 30 gramas por dia de chocolate amargo. O chocolate amargo, às vezes no início ela vai ter um pouquinho de vontade do chocolate ao leite, mas o amargo, na verdade, pela porcentagem de cacau maior, vai ajudar para que também ela perca peso e que a necessidade de doce também seja diminuída. E você também pesou, mediu a Valéria, qual a avaliação que você fez a respeito da saúde dela, do peso? A Valéria tem um índice de massa corpórea alto, ela está em um nível de obesidade, e o que chama bastante atenção é a medida do abdômen dela, né, que a gente tem uma circunferência abdominal de 100, e o normal para a mulher é 80, né? Então, essa gordura abdominal é uma gordura que fica perto dos órgãos, então é perigoso ela desenvolver um diabetes, uma pressão alta. A Valéria
comentou que ela já teve um triglicérides alto, hoje os exames dela estão bons, mas para a gente tentar, na verdade, não voltar a ter nenhum problema de saúde lá para frente, ela tem uma pressão alta, diabetes, alguma coisa que comprometa a saúde dela. E agora com a alimentação correta e exercício correto, a tendência é que esses resultados melhorem, né? Com certeza, a tendência é que os exames dela, o colesterol não está acima, mas assim, está chegando perto do limite, então com certeza ele vai ficar melhor ainda. Então agora é com você, hein, Valéria? Foco, força e fé. Com certeza, vamos lá. É isso aí, Valéria. A academia já começou, tô sabendo que já tá dando resultado. Nutricionista agora mexendo na sua alimentação. Boa, está no caminho certo para ter uma vida mais saudável. Doutor, agora, e os lugares que a gente, né, que as pessoas podem colocar o silicone? A gente tem um manequim aqui até para dar uma ilustrada, mostrar quais são os lugares. As áreas. Exatamente. Tá, vamos lá então. Vamos lá. Bom, o lugar é no tórax. Quando é do sexo feminino, nós fazemos a inserção de prótese de silicone nas mamas, e quando é no sexo masculino, é colocado com a intenção de mimetizar uma musculatura mais forte. E outro lugar é no braço, para mimetizar um músculo bíceps mais forte. Depois nós temos também, aliás, de muita procura, prótese de silicone nos glúteos, para aumentar o bumbum. E um outro lugar ainda, para aumentar a panturrilha, popularmente também chamada de batata da perna. Doutor, os homens procuram muito silicone? Antigamente não procurava, mas agora está tendo uma boa procura. Para dar aquele contorno de parece músculo e tal? Isto. Agora também no glúteo aí, na região do bumbum, famoso bumbum, né, doutor? Aqui quantos ml mas geralmente vai? Depende também do corpo da pessoa, Depende do corpo, depende do tamanho da pessoa, estatura, né? Altura. A gente tem que evitar exageros. Não pode ser extremamente pequena, a ponto de nem se notar, e não pode também ser exageradamente grande, né? Porque aí acaba ficando assim, até em desarmonia com o restante do corpo. Isso eu não acho bonito, não acho belo. Mas eu tenho certeza, mais do que certeza, eu tenho absoluta certeza, que a mulherada, toda vez que vai procurar silicone para colocar nessa área, elas querem negócio grande. Com certeza, grande, né, doutor? A mulherada... Só que do bumbum ela não é tão alta igual comparada com a prótese de mama, né? Ela é mais achatada. Ela é mais achatada. Um pouco mais larga, mais larga e mais achatada, né? Mas eu tenho certeza, a mulherada... Ó, mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se qualquer pessoa pode colocar próteses de silicone. Sim, qualquer pessoa pode... A princípio, a princípio pessoa. Sim, É bom que espere também completar 18 anos, né? Completar a fase de crescimento, porque não convém fazer uma inserção de prótese e depois a pessoa continuar crescendo, né? Ela pode ficar em desarmonia depois. Então, melhor aguardar completar 18 anos. Agora, as demais pessoas têm que passar por uma avaliação para ver se tem indicação ou não de ser colocada esta prótese. Mas até que idade a mama cresce? Geralmente até por volta dos 18 anos. De volta dos 18 anos, depois disso não cresce mais. Depois até que idade a pessoa é indicada para a pessoa colocar? 18 anos, tem com 18, 20, 30, mas o máximo de idade, tem uma máxima que falar? Essa idade já não é muito legal? Não tem problema. Já colocamos em senhoras, já casadas, sem problema algum, né, com mama pequena ou com mama flácida. Não tem problema. Joia, a gente tem mais uma pergunta, manda aí. Doutor, se eu estiver acima do peso, eu posso operar? Se estiver acima do peso, pode operar? Eu não aconselho que faça isso. Não fica bom. Tem que aumentar o volume anestésico, aumentando riscos, né? Primeiro a pessoa tem que estar em forma e no peso ideal. Aí o resultado fica muito mais favorável e o risco é bem menor. Joia, doutor, muito obrigado pela sua participação.
tenho certeza aí que eventualmente a gente vai estar falando mais sobre a cirurgia plástica. Muito obrigado, doutor. Opa, até lá. Eu conversei com o Dr. Renê Lousada, diretor da Maison das Flores, Hospital de Cirurgia Plástica. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Facebook da revista, facebook.com/Revista Mais Saúde. É só curtir. Bom final de semana. Tchau! Triquitá, 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 ticaracatica. Voltamos com Mais Saúde na TV e hoje falando sobre Conversei com o Dr. Renê Lousada. Posso ir? Demorou. Vou de novo. Posso ir?